Ah, tá. Cadê o povo, gente? Cadê o povo? O povo ainda está dormindo, Marcelo? Né, Isabelle? Não, tô aqui. Cadê o resto? Não faço ideia. Maria Clara? Agora nós já estamos, Isabelle, Marcelo, ao som de Linkin Nossa, The End, do nada. ao Link som Park. de Linkin Park, porque hoje eu estou muito rock. Coloca Tim Maia aí. Cadê o povo? Chama lá no grupo, Marcelo. Peraí. Povo, Marcelo. Vou falar que o professor tá colocando outra música. Chama Isabelle, o povo no grupo. Chama o povo, vambora, cara. Todo mundo no Linkin Park hoje. Bom dia de novo. Cadê o povo? O povo não quer assistir minha Não aula. faço ideia como é parque. O povo não quer assistir minha aula, né? Coloca Tim Maia aí. Não, que eu não sou DJ, tá? Já estão achando que eu sou DJ aqui. Mas é pra animar a pessoa. O Já pessoal. vou colocar o rosa do seu nome para murchar, tá? Poxa, fiquei triste. Ai, meu Deus. Isso aqui é o que? Sexto ano, estamos no oitavo ano. Então vamos lá. Tem um trabalho para a gente começar, né, turma? Eu acho que o pessoal achou que não está tendo mais aula nossa, não, né? Sei lá. Gente maluca. Tem muita gente que não vem na aula e vê aula gravada. Mas muita gente estava de manhã, então É, de manhã Pelo tinha... menos eles vê aula gravada. dependendo. É, eu vi que ontem vocês são a turma que mais assistem aula gravada juntos. Entendeu? Então, mas está chegando, né? Com o tempo os outros vão chegando. Olha só, turma. A infinita fiadeira. Professor, Ah, não. Oi. coesão semântica e coesão do textual tem diferença? Muita diferença, assim? Não, a coesão está dando sentido amplo. E a semântica já vai falar da questão de sinônimos. Entendeu? É aquela que nós vimos há pouco, do golfinho. Ah, Eu de já usar... coloquei tudo de uma vez, entendeu? Você pode ler, Letícia, por favor? Se voltar-me. A infinita fiadeira. A aranha, aquela aranha, era tão única. Não parava de fazer teias. Fazia de todos os tamanhos e formas. Havia, contudo, um senão. Ela fazia-as, mas não lhes dava utilidade. O bicho repaginava o mundo. Contudo, sempre inacabava suas obras. Ao fio e ao cabo, ela já amealhava uma porção de teias que só ganhavam senso no rebrilho das manhãs. Continua? Continua, por favor. Tá. E dia e noite, dos seus palpos primavam obras com belezas de cacimbo gotejando, rendas e rendilhos, tudo sem fim nem finalidade. Todo o bom aracnídeo sabe que a teia cumpre as fatais funções: lençol de núpcias, armadilha de caçador. Todos sabem, menos a nossa aranhinha, em suas distraiçoeiras funções. Para a mãe-aranha, Para aquilo não passava de mau senso, para que tanto labor se depois não se dava a devida aplicação. Mas a jovem aranhiça não fazia ouvidos e alfaiatava, alfinetava
secava os nós. Tecia e retecia o fio, entrelaçava e reentrelaçava mais umas teias, sem nunca fazer morada em nenhuma. Recusava a utilitária evocação da sua espécie. Não faço teias por instinto. Então faz por quê? Faz por parte. Benzia-se a mãe, rezava o pai, mas nem com preces. A filha saiu pelo mundo em ofício de infinita teceloa. E em cantos e recantos deixava a sua marca o engenho da sua seda. Os pais, após concertação, a mandaram chamar a mãe. Minha filha, quando é que assentas as patas na parede? E o pai? Eu já não me vejo em palpos de mim. Em choro múltiplo, a mãe limpou as lágrimas dos muitos olhos enquanto disse: estamos recebendo queixa do aranhal. O que é que dizem, mãe? Dizem que isso só pode ser doença apanhada de outras criaturas. Até que decidiram, a jovem aranha tinha que ser reconduzida aos seus mandos genéticos. Aquele devaneio seria causado por falta de namorado. Vai ver que custa menos que engolir mosca, disse a mãe. Vai, Lelê. E aconteceu, contudo, ao invés de devorar o singelo namorador, a aranha namorou e ficou enamorada. Os dois deram-se os apêndices e dançaram ao som de uma brisa que fazia vibrar a teia. Ou seria a teia que fabricava a brisa? A aranhiça levou o namorado a visitar sua coleção de teias. Ele, que escolhesse uma, ficaria à prova de seu amor. A família desiludida consultou o Deus dos bichos para reclamar da fabricação daquele espécime. Uma aranha assim, com mania de gente? Na sua alta teia, o Deus dos bichos quis saber o que poderia fazer. Pediram que ela transitasse para humana. E assim sucedeu. Num golpe divino, a aranha foi convertida em pessoa. Quando ela, já transfigurada, se apresentou no mundo dos humanos, logo que lhe exigiram a imediata identificação, quem era, o que fazia. Faço arte. Arte? E os humanos se entreolharam intrigados. Desconheciam o que fosse arte. Em que consistia? Até que um mais velho se lembrou que houvera em tempos de que já se perdera a memória, em que alguns se ocupavam de tais improdutivos afazeres. Felizmente, isso tinha acabado, e os poucos que teimavam em criar esses poucos rentáveis produtos, chamados obras de arte, tinham sido geneticamente transmutados em bichos. Não se lembrava bem em que bichos, aranhas ao que parece. Ok. Ó, gente, o Mia Couto, né? É um escritor, ele é biólogo, como o Ranieri, ó, e jornalista. Moçambicano, ele é de Moçambique, literatura africana, tá? De grande sucesso internacional, autor de poemas, contos, romances e crônicas. Recebeu, entre outros, o Prêmio Nacional de Ficção da Associação de Escritores Moçambicanos, em 1995, pelo romance Terra Sonâmbula. Considerado um dos melhores livros africanos do século XX, o Prêmio Camões, principal premiação literária em língua portuguesa pelo conjunto de sua obra em 2013. Prêmio Internacional Literatura Neusta Datos, na Universidade de Oklahoma, em 2014. É sócio correspondente da Academia Brasileira de Letras desde 98. Na epígrafe do conto, há jogos de palavras, trocadilhos. Quais são elas? Quais são eles? Então, gente, há jogo de palavras, como a teia e na teia, o que tem muito ligado que está muito ligado à sonoridade dos termos, e com a expressão por um fio, que no caso pode ser tanto sentido conotativo, o amor que está acabando está por um fio, ou quanto no denotativo, né, que a referência é um fio que forma a teia da aranha. Professor, Oi. arinhaça também é um? A linhaça? Arinhaça. Tem um aqui, Não. a arinhaça levou. Não, porque aí no caso é como se fosse um aumentativo de aranha. Ah, tá. Entendeu? Professor, Oi. ao fio e ao cabo. Ao fio e... Ao cabo. Eu entendi ao fio, mas eu não entendi outra palavra. Ao fio e ao cabo. Era uma expressão que tem aqui. Mas aí no caso, Lelê,
seriam palavras que têm um duplo sentido. E por um fio pode ser que os trabalhos estão por um fio de acabar, é isso? Sim. Considerando o que já estudamos até aqui, podemos afirmar que, para compor esse texto, Mia Couto utilizou elementos das narrativas africanas de tradição oral? Sim, né, gente? Por quê? Podemos dizer que ele se utilizou de formas e temas das narrativas da tradição oral africana para compor o seu conto. Isso fica evidente no uso de personagens animais e na transformação de uma aranha em ser humano, em uma narrativa alegórica que propõe uma reflexão, pensar questões sobre a arte. Gente, vocês estão entendendo o que seria alegoria em português, em literatura? Bom dia, Isabel. Vocês estão entendendo o que seria? Alegoria é como se alguém que não fosse humano adquirisse características humanas, que é uma figura de linguagem chamada personificação ou prosopopeia. Geralmente, nós encontramos esse tipo de linguagem, esse tipo de figura e esse tipo de texto nas fábulas. Os animais começam a falar. Eu acredito que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Em turma? Não. Não tem fábula. Fábula é um tipo de texto. Fábula Sim. é quando os animais eles se comportam como característica de seres humanos. Exemplo, o cachorro falou. O cachorro não fala. Quem fala é o homem. O pintinho beijou a galinha. Estão entendendo? Sim. Então, isso é uma figura de linguagem chamada personificação, que tem o mesmo nome de prosopopeia. E nós encontramos esse tipo de figura em que tipo de texto? Em fábulas, é comum nós encontrarmos isso. É isso que eu estou falando. O autor criou uma situação alegórica para apresentar questionamentos sobre o mundo. No caso, em relação ao sentido da arte, que questionamentos podem ser relacionados à narrativa? Então, olha só, gente, ele fala assim, qual é o sentido da arte? Toda obra de arte deve ter uma funcionalidade, uma utilidade? Que valor a sociedade atribui à arte? Gente, vocês já repararam que nem todo mundo valoriza a arte? Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Sim. Tem gente que não gosta. Professor, você está mutado. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Entendi. O que eu perguntei foi assim, vocês já perceberam que muitas pessoas não valorizam a arte como ela deveria ser valorizada? Sim. Isso é bastante complexo, né? Ô, Ana Flávia, tá ouvindo o que eu estou falando? Tô. Sua mãe valoriza bastante a questão da arte, né? Seus pais, né? Sim. E isso é passado para você também, né? É. No Brasil, gente, infelizmente as pessoas não valorizam a arte, né? A própria questão do teatro, o teatro é muito caro, as pessoas acham que não tem que ir que não tem que ir ao teatro, as pessoas só querem ir ao cinema, valorizar a cultura internacional. Tem aí, né, o Paulo Gustavo, com Minha Mãe é uma Peça, que algumas pessoas vão assistir, algumas não, né? Muitas pessoas. Mas tem outras coisas, as artes plásticas, a literatura. As pessoas ignoram as artes. Agora, engraçado, né, gente? Que tem coisa que eles gostam, né? Funk, não dizendo que não seja cultural. É cultura, é arte. Mas é algo mais popular. Chamar de arte não é tão. Chamar de cultura até vai, porque é a cultura de verdade, mas arte não, gente. Tem uma. Arte não. Cultura vai, arte não. Mas por que não é arte?
Nem toda arte é bonita, né? A arte é uma demonstração. Eu tenho o que você está falando. Você está querendo dizer da arte erudita, né? Vamos dizer que sim, porque eu não sei o que é erudita. E, gente, olha a notícia que eu acabei de receber aqui. Vou até compartilhar com vocês no meu YouTube, no meu canal. Eu não sei muito bem, não, porque eu tô entendendo disso agora, mais ou menos, né? Aqui, gente, que mandaram para mim. Arrasou. Seu canal recebeu aproximadamente o mesmo número de visualizações que o normal. Olha isso, só 280. Estão dizendo que eu arrasei. Mas Eu pensava que tinha sido 16,3. Eu tava pensando em 16 mil. Eu olhei ali. Professor, o senhor já tem quantos inscritos? Porque tem várias escolas, o senhor, né? Trabalha. Mas acontece, Karen, que eu não divulgo para todo mundo, porque a Professor, escola... eu te sigo. Oi? Eu te sigo, professor. É o quê? Ele te segue, eu não sei quem é que tá falando. Ah, você me segue, Breno? Não, quem tá falando é o Breno, não. Quem é que tá falando? É, É a Bela. É a Isabela, irmão do Breno. É a Isabela. É irmão dele. Ah, tá, Isabela. Vem cá, a Isabela tá assistindo a aula aí com o Breno, é isso mesmo? Provavelmente tá assistindo aula, só que perto dele. Não, mas a aula dela já acabou, porque a última aula eu dei para ela agora. Ah, então é isso mesmo. Eu dei É aula que de você é escola. legal. Gente, mas esse pessoal gosta, né? Os professores É muito bom. hoje em dia estão sendo obrigados a ser youtuber. Sim. Gente, mas vocês acreditam que a minha sorte é que eu não sou tímido. Porque se eu fosse tímido, já era. É porque A eu não Jaqueline sou. vai passar o Lucas Neto. Oi? A Jaqueline vai passar o Lucas Neto. Ela disse. Passar um castelo? Ela vai Neto. ser mais Neto. famosa que o Lucas Neto. Eu vou ser mais famosa que o Lucas Foi mal, Neto eu no falo muito YouTube. enrolado. Eu acho que eu fico bem tranquilo. Eu acho que eu fico tranquilo até demais. É sério, eu acho que eu fico muito tranquilo. Que bom, né? Que bom, né? Já pensou, Lelê, eu não ficar? Então vamos lá. Eu tô com muita fome, professor. Já Muita. vai comer, já tá acabando isso aqui. Mas já tá acabando? Tá acabando? Graças a Deus. Eu nem sei, nós começamos que hora? 10 e quanto? 10h50? 50. Tá tão bem, Vai acabar 11h30. Acabou 11h30? Então daqui a pouquinho tá acabando. 11h20. 11h30, começou 10h50. Então deixa eu voltar aqui para o nosso texto, né? Porque hoje vocês são os últimos, eu não dou mais Foi aula mesmo. hoje. Foi mal. Não foi? Desculpa. O quê? Onde que eu tô? Tô na terceira? Quarta. Na quarta. Terceira. Olha só. Releia o primeiro parágrafo, identifique as referências dos pronomes destacados no texto a seguir. Quem gostaria de ler? Eu. Então vai eu. Karen, né? Tá. A aranha. Aquela aranha era tão única. Não parava de fazer teias. Fazia de todos os tamanhos e formas. Havia, contudo, um senão. Ela fazia, mas não lhes dava utilidade. O bicho repaginava o mundo, contudo, sempre inacabava as suas obras. Ao fio e ao cabo, ela já amealhava uma porção de teias que só ganhavam senso no rebrilho das manhãs. Obrigado. Então, olha só, gente. O pronome aquela retoma aranha. Os dois pronomes as retomam teias. Os dois pronomes ela retomam a aranha. O pronome lhes retoma teias. O
O pronome suas refere-se à aranha. O pronome relativo que tem como antecedente o substantivo teias. Foi? Foi, turma? Tô quase acabando. Então tá, tô te esperando. Terminei. Terminou? Sim. Então vamos lá. Deixa eu só. Nossa, gente, mas é tanta Maria, né? Só um minuto. Então vamos lá, gente. Observe a amarração do conto em função da personagem principal e com relação a ela, retire do texto exemplos de conexões que utilizem os recursos a seguir. Então, olha só que está se repetindo, né, gente? A palavra aranha. Então, a mesma família lexical. Olha só, o que é lexical? Vem da palavra léxico. Léxico são todas as palavras disponíveis em um idioma. Só que nós não temos conhecimento de todas elas. As palavras que nós selecionamos para falar vai chamar vocabulário. E as palavras que a língua portuguesa nos disponibiliza é o léxico. Então, qual é a mesma família lexical? Aranha, aranho, aranhinha, aranha-mãe, aracnídeo, arinhaça, aranhal. Tudo faz parte da mesma família, das mesmas palavras, né? Então, substituição. Aranha, a infinita fiadeira, o bicho, a filha, minha filha, a jovem aranha, a moça, tecelôa. 6. Ao longo da leitura é possível perceber que o autor é muito criativo no trabalho com a linguagem, jogando com a estrutura das palavras, usando termos que podem causar certos estranhamentos, mas que estão plenamente de acordo com o ritmo e a temática da narrativa. Cite exemplos disso. Inacabava, distraiçoeiras, aranhiça, retecia, entrelaçava, aranhal, ao fio e ao cabo. As conjunções, como sabemos, também funcionam como recursos coesivos gramaticais em construções com conjunções coordenativas aditivas, ligando termos que têm relação entre si. Mia Couto dá ritmo à narrativa e realça o trabalho da infinita fiadeira. Cite algumas dessas ocorrências. Ao fio e ao cabo, e dia e noite, renda e rendilhados, sem fim nem finalidade, tecia e retecia, entrelaçava e reentrelaçava mais e mais, cantos e recantos. Foi, gente?
Foi, Karen? Foi, Letícia? Sim. Releia o seguinte trecho. E o pai? Já eu me vejo em palpos de mim. Nessa passagem, há intertextualidade com expressão idiomática, em palpos de aranha, que é aqui transformada, alterada. Você conhece o significado dessa expressão? Se ainda não, consulte-a em algum dicionário no verbete palpo. Em seguida, responda ao que se pede. O que significa a expressão, gente? Palpo. Situação difícil, perigosa. B. Qual é o sentido dessa relação de intertextualidade? Como o pai é uma aranha, ele menciona a expressão trocando a aranha por mim, o que produz um efeito de humor. 9. Qual era o problema que os pais da pequena aranha identificavam em suas teias? Os pais da aranha reclamavam, tendo chegado a consultar o Deus dos bichos sobre o assunto da falta de utilidade das teias produzidas pela filha. Suas teias não eram armadilhas traiçoeiras, pelo contrário, tinham destraiçoeiras funções. Ela não fazia teias por instinto, mas sim elaborava complexas e belas rendas. Assim, ela era uma artista, não uma caçadora. Tá dando tempo para você copiar aí, Karen? As que são muito grandes, eu tiro print aí depois eu copio. Ah, tá As bom. que são menorzinhas, eu já vou copiando agora. Então tá. Já, turma? A aranhaça é acusada de não seguir o comportamento esperado de uma aranha, na tentativa de dissuadi-la de fazer teias artísticas. O que os pais propõem? Olha só, turma, os pais da aranhaça, da aranhiça, tentam convencê-la a assentar as patas na parede, que passaria pelo casamento e por criar uma família. Ou seja, os pais tentam convencê-la a seguir um modelo de vida, tido como esperado pela sociedade de aranhas da história. E como a arte é vista pelos pais e pelas aranhas em geral da narrativa? Como uma perda de tempo. Um desperdício. Isso aí, né? Um dado negativo, né? Trata a arte como um desvio, um dado negativo, uma deturpação de aspectos da sociedade. A aranha faz teias sem necessidade, não era bem aceita, né? Pois não cumpria bem as funções a que ela esperava. Jesus. Foi, turma? Então, olha só. Agora nós vamos para a
Para 12, né? Considerando a análise que fizemos até aqui, podemos dizer que há um sentido crítico nesse conto? Explique. Sim, né, gente? É um sentido crítico. Por quê? Porque o autor procura mostrar que, assim como nessa sociedade das aranhas, a arte pode ser vista como elemento incômodo, sem razão de serem sociedades que buscam funcionalidade em tudo, que não se permitem admirar criações cujo valor seja estético e não de utilidade pública. Ou seja, eu não posso ver a arte por uma questão da beleza, e sim o que é que pode ser de utilidade. Pô, gente, isso quer dizer que a arte não é útil, né? Você não pode sensibilizar, você não pode se tornar mais sensível, né? Você não pode interpretar, porque tudo isso é uma grande bobagem. Então, a gente está entendendo que arte é uma bobagem, né, que as pessoas estão dizendo. Certo? Querem tirar print? Querem que eu volte lá? Alguém quer print de alguma outra? Não. Não? Então tá tudo ok? Sim. Turma, então olha só, então eu vou encerrar aqui, tá? Porque os outros são textos, não tem como eu começar um texto agora. Então eu vou encerrar por aqui, tá bom? Eu vou pedir para a Suzana alguma hora para eu voltar, tá? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima, tá? Amo vocês, hein?